Queridos irmãos, que a luz de Cristo envolva a cada um de nós. Que possamos ser auxiliados pelos mentores desta casa de luz. Todos os dias é sempre mais um dia de luz e de libertação. E eu não poderia deixar passar em branco este dia tão especial. Hoje nós vamos falar de Dr. Bezerra de Menezes, este espírito de alta envergadura espiritual. Em 29 de agosto de 1831, sob o amparo de Ismael e a proteção da Virgem Maria, chegava ao mundo Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Ele nasceu na fazenda Santa Bárbara, distrito de Riacho do Sangue, que hoje é atual Jaguaratema, que fica no Ceará. Se passaram 184 anos. Mas nós perguntamos, quem foi o espírito Bezerra de Menezes, que era conhecido e é tido até os dias de hoje como médico dos pobres? Era filho de pais católicos, ele era devotadíssimo à Virgem Maria. Então ele foi criado num berço católico, era acostumado a ir à missa, a ler a Bíblia. E que exemplos esse espírito nos deixou? Nós fizemos esse estudo e fomos buscar o porquê de tanta luz. Segundo relatos de estudiosos, Bezerra de Menezes foi o 13º apóstolo de Cristo. E é por isso que ele veio com essa bagagem de amor e devotada caridade. E o 13º apóstolo foi Zaqueu, que era detestado pelos romanos, pelos judeus. Mesmo sendo detestado, Zaqueu carregava em seu coração o caráter bondoso. Ele cobrava impostos, mas a sua índole era de amor, ele era bondoso. Apenas cobrava impostos porque era o trabalho dele. Ele tinha consigo o anseio de encontrar Jesus. Então tem aquela história que quando Jesus andava pelas cidades, ele chegou a Jericó e Zaqueu, sabendo que Jesus iria passar por lá, subiu em uma árvore para poder ver Jesus. Por que Zaqueu subiu em uma árvore para poder ver Jesus? Porque ele era muito baixinho e ele não podia enxergar Jesus perante a multidão. E a história nos diz que Jesus, levantando os olhos, disse: desce daí, Zaqueu, hoje à noite eu cearei contigo em tua casa. E a multidão, vendo que Jesus disse a ele que ia cear em sua casa, disse: mas como, Jesus? Esse homem é detestável, ele cobra impostos, ele extorque dinheiro. E aí foram citando todos os defeitos. Mas Jesus foi então cear com Zaqueu. E Zaqueu ficou feliz de Jesus ter ido à sua casa. Desde então, ele passou todos os seus bens para sua família e o resto dos bens ele doou às pessoas necessitadas. E seguiu Jesus. Então lhes deram o nome de Matias. E Matias significa presente de Deus. Imagine, um presente de Deus em meio à multidão que seguia Jesus. No século 5 e 6, ele foi sacrificado pelo fogo. Esse espírito, em todas as suas encarnações, ele era devotado ao bem e à caridade. Ele se empenhava em ajudar os pobres. Ele fundou uma casa de benefícios, onde ele acolhia os coxos, os mancos, os leprosos, que ele professava esse bem para todas essas pessoas. O local onde ele estava foi incendiado e ele também veio a falecer através desse incêndio, através do fogo. As 7 casas, durante as reencarnações que ele teve, foi incendiada e ele acabou sendo sacrificado pelo fogo. E Bezerra de Menezes, então, reencarna novamente como o 5º Varro, e Celso Varro. Isso é da história, daquela época de Tito. Realmente a humanidade, ela tinha
ainda a sua índole muito grotesca, apesar de nós termos dado os mínimos passos de evolução. Então, toda essa fonte de estudo nós fomos buscar no livro Ave Cristo de Emmanuel. Lá está escrito todas as reencarnações de Bezerra de Menezes. Então, Bezerra de Menezes volta à Terra como irmão Perônio, devotado aos pobres. Vejam que depois da reencarnação de Celso Varros, ele voltou novamente como irmão Perônio, devotado aos pobres, recolhia os coxos, os leprosos, os famintos. E novamente ele foi martirizado pelo fogo. Mas eis que lá no plano espiritual, os espíritos superiores já se reuniam para novamente Bezerra de Menezes descer à Terra, com o objetivo de auxiliar o Brasil a concretizar a doutrina espírita, unificar. Então todos precisavam professar a mesma doutrina, a doutrina dos espíritos. Ele foi o Kardec brasileiro. Bezerra foi um gênio. Ele entendia de matemática, ele entendia de política. Então, realmente, é um espírito muito evoluído. E como os irmãos podem perceber, não foi numa única vida que ele adquiriu essa evolução. Trazendo para a nossa vida de hoje, nós queremos as coisas tudo para ontem. Nós temos uma dor de barriga, já entramos em desespero, achamos que Deus esqueceu de nós, achamos que somos injustiçados. Vejamos os exemplos desses espíritos de grande elevação moral, intelectual e espiritual. Eles nos deixaram grandes exemplos. Irmãos, nós não construímos tudo numa única existência. Se hoje eu tenho uma dor, é que se faz necessário para que eu evolua em espírito e em verdade. Deus, nosso Pai, jamais é injusto conosco. Nós somos ingratos porque nós nos queixamos muito. Poxa, hoje está um calorão, hoje vai chover. Daí se chove, tomara a Deus que pare de chover. Tomara a Deus que chova um pouco. Então, nós sempre estamos reclamando. Se nós temos o cabelo crespo, nós queremos alisar, que fica mais fácil para cuidar, viu? Eu fiz isso porque é uma correria, né? Mas não que eu me queixo das minhas carapinhas, não. Eu amo as minhas carapinhas. E quem tem cabelo liso, quer crespar, não é isso? Quem é gordo, gostaria de ser magro. Quem é magro gostaria de engordar um pouquinho mais. Então, nós nunca estamos contentes com nada. Nós temos que agradecer todos os dias da nossa vida. Pela dor, pela dificuldade, por tudo. Daí mas como que eu posso agradecer que eu estou sofrendo? Eu não sou masoquista. Mas não aquela dor que nós procuramos. Por exemplo, eu fumo. Depois vou ter tuberculose. Aquilo fui eu que procurei. Eu bebo. Vou ter aquela cirrose hepática. Fui eu que procurei. Então vejam só como esse espírito de luz nos deixou grandes exemplos. Certo dia, Bezerra lia a Bíblia com convicção de apóstolo. Então ele conhecia a Bíblia porque ele foi um apóstolo, 13º apóstolo. Ele não foi substituir o Judas, né? Lembra que o Judas teve todo aquele problema, né? Que se enforcou. Ele não foi substituir, sim somar. Então, naquele período, naquela transição em que Judas estava ainda adormecido, Zaqueu chegou. E Bezerra de Menezes, aqui no Brasil reencarnado, no coração do mundo, pátria do Evangelho, ele se casou a primeira vez, viuvou em seguida, e no segundo casamento ele casou-se com a cunhada. Teve 11 filhos. Ele levou em consideração que estava escrito na Bíblia: casai-vos e multiplicai-vos. 11 filhos. E segundo o relato de alguns estudiosos, tem mais 3 filhos que morreram antes, né? Então ele veio realmente para trazer espíritos para o mundo. E
como é que foi a vida de Bezerra de Menezes no movimento espírita. Ele teve, então, a sua segunda esposa como fiel companheira na caminhada espírita. Tendo o apoio da esposa, ele seguiu firme, estudando e professando a doutrina de Jesus. Um amigo de Dr. Bezerra de Menezes, ele chama-se Carlos Travasso, ele traduziu o Livro dos Espíritos e deu de presente a Dr. Bezerra de Menezes. E andando de trem, ele começou a ler, e teve, mas eu já conheço isso. Ele teve assim, a impressão de que ele já conhecia tudo aquilo. Claro, né? Ele foi um apóstolo e seguia Jesus, ele tinha que conhecer, ele apenas relembrou. E ele fez assim, grandes obras. Depois que ele ingressou para a medicina, daí ele foi político no Rio de Janeiro, já havia surgido assim as primeiras casas espíritas, né, que se chamavam assim, organizações espíritas. Era tudo meio às escondidas, porque não podia, né, porque o espiritismo era perseguido na Europa e aqui no Brasil ainda muito mais, né, o Império não aceitava, então eles eram reprimidos. E Bezerra também era reprimido porque ele era um abolicionista, ele lutava pela libertação dos escravos. Ele achava assim que um ser humano, irmão, não podia ser escravizado. Então ele foi um gênio. Ele firmou-se no movimento espírita, sofreu perseguições, mas ele continuou a estudar a doutrina espírita com muita convicção. Em 1887 ele passou a escrever para o jornal O País. Bezerra de Menezes também foi um grande jornalista. Então vejam, quanta sabedoria numa encarnação só, quanta bagagem esse espírito trouxe. Mas para esse jornal, ele não se assinava com o nome Bezerra de Menezes, sim com o pseudônimo Max, porque ele era perseguido. E esse jornal circulava no Rio de Janeiro e era muito vendido e lido por muitas pessoas. Então ele teve grande êxito em escrever para esse jornal. Além desse jornal, ele escrevia artigos. Em 1889, Bezerra foi convidado a ser o presidente da Federação Espírita Brasileira, mas ele não queria. E eis que uma comunicação tida pelo médium Frederico Júnior, esta comunicação foi de Allan Kardec, o mentor de Bezerra de Menezes era Santo Agostinho, e ele diz assim, aceita, pediu para que ele aceitasse aquela missão, a fim de divulgar a doutrina espírita, de assumir esse compromisso perante a Ismael e a Virgem Maria. E Bezerra prosseguiu com o movimento espírita, tentou unificar, tentou fazer com que os médiums estudassem, porque um dia Kardec chegou através desse médium e perguntou, onde está a escola dos médiums? E Bezerra começou a andar pelo Rio de Janeiro procurando escola de médiums, e não tinha nenhuma escola de médiums. E eis que ele levou para a federação, então, que os médiums teriam que se unir para estudar. Bezerra ficou sozinho, porque ninguém queria estudar. Ele convocava as pessoas por carta, boca a boca, e ninguém comparecia nas reuniões para estudar. Bezerra de Menezes estudou sozinho, e um centro espírita o acolheu. Logo de início tudo foi maravilhoso, mas depois já não aceitaram a ideia de ter que estudar a doutrina. Foi muita luta deste espírito de luz. Depois, quando ele aceitou a presidência da Federação Espírita e os médiuns não apareciam nas reuniões, aconteceu que em 1889 houve a proclamação da República. Daí Marechal Deodoro da Fonseca assumiu a presidência da República e foi terminantemente proibido o espiritismo no Brasil. O que aconteceu? Todas as organizações espíritas se uniram para ficar mais forte, para não se desmanchar o vínculo do espiritismo. Vejam só, quando ele lutava, ninguém queria. E quando aconteceu, então, há males que vêm para bem. E assim é em nossas vidas, há males que vêm para bem. De repente, assim, veio
O Deodoro da Fonseca proibiu e eles ficaram com medo e se uniram. Então quer dizer que ali uniu as ideias, professavam os mesmos ensinamentos, a mesma doutrina, a mesma convicção de amor. Aí se fortaleceu e assim a doutrina espírita se expandiu e se fortaleceu até os dias de hoje. Bezerra de Menezes, foi tão bom, que doou o seu anel de formatura para uma paciente comprar remédio. Então ele não se prendia a nada, ele era totalmente desligado das coisas materiais. Bezerra de Menezes, ele atendia muitas pessoas doentes. Tanto é que ele começou a estudar a homeopatia, seguindo as orientações de Santo Agostinho para poder tratar dessas pessoas que não tinham condições de comprar o remédio. E assim, Bezerra de Menezes ficou 3 meses em coma. Ele não falava, simplesmente só mexia com os olhos. As pessoas faziam peregrinação até a sua casa. Ficava sentado do lado da cadeira e conversando com ele. Ele só mexia com os olhos. Então ele desencarnou em 1900. Após 50 anos de desencarnação, a Virgem Maria perguntou para ele: Bezerra, você quer ir para outros planos que está de acordo com a sua evolução espiritual? Não. Virgem Mãe Santíssima, permita-me com a sua bondade que eu fique no Brasil. Eu quero ficar aqui. E Maria disse, então, ficarás até o ano 2000. E pelas mensagens que nós recebemos, esse espírito de luz e de amor ainda permanece conosco. Veja quanta bondade. Ele desce o seu grau de evolução para nos trazer amparo, amor e luz. Nos emociona de ver tanta humildade, que nós possamos, queridos irmãos, seguir os exemplos desse espírito de luz. Não nos queixarmos, agradecer a Deus, sim, todas as suas vontades, como dizemos na oração do Pai Nosso. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe e nos ampare, hoje e sempre. Obrigada, irmãos.